Casos misteriosos envolvendo transmissões de rádio e TV. 5 momentos bizarros onde as programações teriam supostamente sido invadidas. Tem histórias tanto de invasão alienígena até apocalipse zumbi. Esse é o tema de hoje do nosso vídeo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, a gente ouve falar muito desse lance de hacker, né? Não sei quem invadiu o site, não sei das quantas. Enfim, isso é uma coisa super comum. Mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Imagine o seguinte, hackear uma rede de televisão, uma transmissão de televisão, na verdade, da rede de TV, ou até mesmo uma transmissão de rádio. E deixa eu piorar um pouquinho a coisa. Imagine que o nosso hacker seja um extraterrestre. Bizarro, né? Para o vídeo de hoje eu separei 5 casos, 5 histórias desse naipe aí. Aliás, a maioria delas permanece um mistério até hoje, não teve solução, não chegou a lugar nenhum. E não só isso, tem também alguns arquivos, algumas cópias e gravações para colocar junto aí no meio do vídeo, para que vocês possam acompanhar os casos. Bom, e falando em casos, vamos para o primeiro. Em fevereiro de 2013, uma rede de TV americana, mais precisamente a chamada KRTV, sofreu uma aparente interferência de nível nacional em sua programação. A coisa foi bem estranha, pois uma misteriosa voz parecia transmitir a outra pessoa informações de uma espécie de apocalipse zumbi. Ou seja, era como se mortos estivessem levantando de seus próprios túmulos e atacando a população, conforme você pode ver e ouvir nessa gravação misteriosa que ocorreu naquele dia. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. É claro que eu não preciso dizer que algumas pessoas ficou em pânico e que, além disso, essa gravação é bem bizarra. E o pior, para piorar ainda mais a coisa, essa gravação entrou no ar ao vivo durante a noite também em mais 2 outros estados americanos, onde a KRTV chegava, recebeu essa mesma gravação ou algo similar durante a noite. Aí a rede fez o seguinte, entrou aí com um comunicado pedindo desculpas para o público, dizendo não ser responsável por essa interrupção ou gravação, por assim dizer. E eles colocaram a polícia no caso e foi investigado. E realmente não era uma coisa interna, e sim externa. Aliás, eles tinham alguns suspeitos na lista deles, mas os tais suspeitos ficou só como suspeito mesmo. Porque depois de investigar, eles viram que as pessoas não tinham equipamentos suficientemente capazes de interromper o sinal de transmissão ao vivo de uma rede de TV tão potente como a KRTV. Aliás, eles não tinham equipamento nenhum. Ou seja, toda essa história é muito estranha. Agora, vai vendo só, um caso de outro planeta. Ou do nosso, vai saber, eu não sei. Eu sei que é sinistro. Essa foto que você está vendo aí é da estação Huntington e ela fica no Reino Unido. Esse lugar aí tem um amontoado de equipamentos super potentes que servem para fazer as transmissões de ondas de rádio e também de TV de algumas empresas. Em novembro de 1977, 2 emissoras de TV ligadas a esse equipamento todo aí, essa parafernália, esses aparatos, sofreu uma interrupção muito bizarra que até hoje é considerada por muitos como algo proveniente fora da Terra, ou seja, estamos falando de uma interrupção extraterrestre. Era final de tarde e aí foi o seguinte, o equipamento sofreu interrupção de sinal e por cerca de alguns minutos, milhares de pessoas que assistiam TV durante a madrugada puderam testemunhar a tal bizarrice. E aconteceu o seguinte, uma voz interrompeu as programações dizendo ser um ser de outro planeta. E não apenas isso, o tal ser fazia uma advertência a toda a humanidade. É sinistro. E eu vou colocar
o áudio para vocês ouvirem agora. Voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. After all of the destiny of your race and your world, so that you may picture your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world, and the beings on other worlds around you. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves willing to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. É claro que para alguns tudo isso não passou de uma brincadeira, só que para outros isso é algo sério. Inclusive, na época a polícia do Reino Unido chegou a investigar o caso e constatou que de fato a interrupção não veio de dentro da emissora. Ou seja, aquela torre que eu mostrei para vocês aí no começo, que tem todos aqueles aparatos, sofreu uma interferência. Agora, imagine a potência do equipamento para poder interferir numa torre aí dessas aí super potente. Não sei de nada, eu só conto as histórias. Agora que vai uma historinha daquelas bem interessante, porém sem muito mistério, e também é mais uma trollagem épica do que algo misterioso. Bom, aconteceu o seguinte: em abril de 1986, a emissora de TV por satélite HBO recebeu uma interferência que durou quase 45 minutos na programação de seus satélites. Bem, o lance foi o seguinte: um hacker chamado Capitão da Meia-Noite invadiu a TV por satélite para fazer um protesto. E naquele dia todos os clientes da emissora que estavam assistindo o canal no momento puderam testemunhar. E como você pode ver, a transmissão da emissora foi interrompida com essa mensagem que você poderá ler na tela. Bom, traduzindo a grosso modo, ali está escrito o seguinte: HBO aqui é o Capitão da Meia-Noite. $12,95 por mês? Tá de brincadeira, né? Mais tarde, a polícia descobriu a identidade do Capitão da Meia-Noite aí, e o seu nome verdadeiro era John McDowell. Após o interrogatório, o cara admitiu ter invadido o sinal de satélite da empresa. E o motivo é óbvio: estava tudo muito caro. Tanto a mensalidade quanto o custo dos equipamentos, que não era qualquer um que poderia ter não naquela época. Ainda mais levando em conta que o salário por hora de um americano era $3, quase $13 por mês de mensalidade, quebrava o cara. Ah, aliás, eu fico pensando se esse cara que era americano já fez esse protesto todo, invadiu o satélite, imagina se ele fosse brasileiro e nessa época tivesse que pagar TV via satélite. Eu acho que o cara destruiria o mundo de raiva. Se você pensa que acabou os mistérios envolvendo transmissões e alienígenas, você estava enganado. Vai vendo só, em setembro de 1997, um cara chamado Art Bell recebeu uma ligação muito estranha. Esse cara aí, o Art Bell, ele era um locutor de uma rádio americana e durante as madrugadas ele fazia um programa envolvendo mistérios, ou seja, ele tinha temas que estavam relacionados ao sobrenatural e paranormal. Aparentemente era tudo conduzido de maneira séria e funcionava assim: ele levantava um tema lá na rádio e depois de ouvir o tema, ele deixava o telefone livre para as pessoas poderem ligar para ele e dar a sua opinião. Até 2006, que ele continuou fazendo programa na rádio por muito tempo, ele não filtrava as ligações, ou seja, o primeiro que ligasse, não interessa quem era, ia ao vivo. Ele só checava para ver se o cara não estava com zoeira e já colocava o cara no ar. Mas, por incrível que pareça, mesmo sendo um programa desse tipo, todo mundo que ligava levava a programação muito a sério e não tinha zoeira e nem algo assim, por assim dizer, extraordinário. Bom, pelo menos não até o dia daquela ligação, e vai vendo só o que aconteceu. O telefone tocou, o radialista foi lá e atendeu. E do outro lado da linha tinha um cara que parecia atordoado, atormentado, em pânico, em desespero.
E não é só isso não. O cara dizia ser um ex-funcionário ou funcionário da Área 51. O cara estava realmente preocupado. A conversa foi essa aqui, ó. Hello, Art? Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. You can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, okay, what we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... A ligação caiu, o telefone da rádio ficou mudo por alguns minutos e ficou uma coisa bem estranha no ar. Bom, depois disso o radialista tocou no assunto e falou: olha, eu não tenho nada a ver com isso, aliás, esse tipo de coisa nunca aconteceu antes. Então, ou seja, o cara nega qualquer envolvimento com essa história aí. Porém, vai vendo só, em 1998 o assunto foi ressuscitado e um cara ligou para a rádio dizendo que era tudo uma brincadeira, que ele tinha feito a brincadeira. Porém, as pessoas que ouviram a programação no dia e o próprio Art Bell não acreditam que seja verdade, pois a voz do cara, até o jeito de falar, não tinha absolutamente nada a ver com o cara que tinha ligado da primeira vez. Então criou-se a teoria de que o governo estaria fazendo a própria ligação, afirmando ser uma brincadeira, para tentar fazer o caso cair no esquecimento, pois em 1998 o caso começou a ganhar notoriedade nos Estados Unidos. Agora, o que era de fato, eu não sei. Agora, aqui vai um dos casos mais bizarros que eu conheço, aliás, de toda essa lista, esse é o meu favorito. Bem, essa coisa aí é chamada Max Headroom, ou seja, é uma espécie de apresentador digital, entre aspas, dos anos 80. E isso na TV britânica. E olha só, lembre do que eu disse agora, TV britânica. Só que essa programação foi meio que um fiasco, o negócio não fez muito sucesso e não desandou. Em 22 de novembro de 1987, um canal de TV americano teve a transmissão invadida por uma figura semelhante a essa aí que eu mostrei para vocês. Eu digo semelhante porque na verdade se tratava não de algo digital, e sim de um cara com máscara. Seja como for, o mistério por detrás de tudo isso é justamente o fato de que alguém conseguiu, sabe-se lá como, invadir um sinal de transmissão de uma emissora de TV, e era um sinal bem potente. E foi bem assim, estava passando uma novela ou um filme lá, algo desse tipo, quando de repente a transmissão é cortada
e entrou no ar a figurinha bizarra, fazendo uns gestos estranhos, falando algumas coisas que não dava para entender, e no final tem até uma imagem estranha, como se um cara na verdade, tivesse com a bunda de fora levando umas palmadas de uma mulher. Eu vou mostrar para vocês agora essas imagens perturbadoras, pelo menos na minha opinião. Bem, pode não parecer, mas esse caso foi muito falado na época. Aliás, o FBI chegou a fazer investigações para tentar encontrar o responsável por essas imagens sinistras aí. E eles constataram de fato que não ocorreu dentro da emissora, e sim um sinal que veio interrompendo o sinal da emissora de fora. E tem mais um detalhe, tá? Como ninguém sabe o que essa imagem quer dizer, ou que essa gravação, ou sei lá, essa mensagem que o bicho tenta passar ali, ninguém sabe o que ele quer dizer. Mas tem algumas teorias na internet muito interessantes. As pessoas dizem que era preciso olhar com mais cautela para a imagem, porque é como se tivesse algo subliminar. Talvez algum código binário, talvez alguma coisa esteja escondida nessas imagens que vocês viram aí agora, e que as pessoas não olharam atentamente para ela. Eu particularmente não tentei desmontar nada ou tentei encontrar alguma coisa, porque não ia ter tempo para isso. Mas, se vocês descobrirem alguma coisa, anime-se, porque vocês serão os primeiros a resolver, ou pelo menos arranhar algo relacionado a esse mistério. Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui e comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses casos aí. Eu acho bem sinistro, essa é a minha opinião. Bom, e não se esqueçam, se gostou, dá joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!